Hello guys, good morning, how are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, não é? Bom, na semana passada a gente teve uma atividade de listening, ou seja, de escuta, onde a gente trabalhou com música, não foi? Bom, eu não vou fazer a correção daquela atividade porque como a música tem a letra disponível na internet, então é bem fácil de vocês corrigirem. Aquela foi uma atividade para a gente treinar o ouvido, tá? Eu vi a atividade de cada um que me mandou, ok? E eu espero que vocês tenham aproveitado para escutar, para treinar, para repetir quantas vezes fosse necessário, tentando compreender o que a música estava falando, qual palavra estava faltando, tá bom? Hoje a gente vai começar com a atividade 3 da página 43, que foi de onde a gente parou depois da última aula, não é? Antes da música. Nessa atividade aqui, ó, na 3, nós vamos preencher apenas com do or does, ok? Para quem lembra, estes são os auxiliares do simple present, ok? Nós utilizamos o do para I, you, we and they. E nós utilizamos does para he, she or it, ok? Então é só a gente ter atenção a qual pessoa a frase está se referindo. Por exemplo, what time, que horas? You, então nós vamos utilizar do you get up, ok? Essas que estão em branco vocês vão responder sobre vocês mesmos, ok? So, what time do you get up? Que horas você se levanta? Eu vou colocar a hora que eu levanto. I get up at 6 a.m., que é 6 da manhã, ok? Então vocês vão responder aí sobre vocês mesmos. Então, as próximas é só você perceber a pessoa que está falando Catarina, a gente pode substituir, por exemplo, por she, porque é ela, não é? Está em terceira pessoa do singular. Então a gente vai utilizar o que? Does, ok? What time does Catarina get up? Então, she gets up at 5 o'clock in the morning. AM, ok? É um modo de sinalizar que esse horário também é pela manhã. Se for depois do meio-dia, depois das 12 horas do meio-dia, a gente usa PM, ok? As outras vocês respondam tranquilamente. Aí a gente vai corrigir na próxima aula. A questão 4, a gente tem aqui uma coluna de verbos e nós vamos associar cada uma dessas palavras na caixa a esses verbos. Por exemplo, have breakfast é a forma correta de se falar que nós vamos tomar o café da manhã, ok? Nós vamos ter um café da manhã. Outras palavras que a gente poderia usar aqui para completar essa linha seria, já seguindo essa lógica, breakfast seria, por exemplo, lunch and dinner, que são o almoço e o jantar, não é? Então vou colocar aqui lunch, dinner. Have breakfast, have lunch, have dinner. Play é o verbo. É um verbo, na verdade, que ele se transforma. Pode ser tocar um instrumento, pode ser encenar uma peça, pode ser brincar um jogo, play a game, pode ser um esporte. Então vocês vão encontrar palavras aqui que se encaixem com play, ok? Drive é o verbo dirigir. Então quem vai dirigir algum meio de transporte, né? One mean of transportation. Fly é o verbo voar. Ride é o verbo pilotar. You can ride, por exemplo, a bicicleta. Nós pilotamos uma bicicleta, nós pilotamos motos, não é?
Type é o verbo digitar, ok? Type. E por fim, a atividade 5, nós vamos completar sobre a rotina da Rebeca, ok? Aqui nós temos as horas em que ela faz as coisas dela e aqui nós temos o que ela faz em cada horário. Então, por exemplo, seguindo a mesma lógica dessa construção de frase aqui, what time, aqui a gente vai falar a mesma coisa, what time. Se aqui está falando she, nós vamos utilizar o quê? Does. What time does she get up? Que horas ela se levanta? What, aqui ó, pelo contexto da pergunta, está falando de horário. Então a gente sabe que vai ser aqui what time. Peraí, que eu acho que eu escrevi sem, não deixei espaço para toda a resposta. Prontinho, pessoal, ó. Eu acabei confundindo, ó. Quando a gente lê o resto da pergunta e da resposta também, a gente vê, ó, que aqui está perguntando o que ela faz, ok? O que ela faz às 7h45. She has breakfast. Olhem aqui. 7h45, have breakfast. Então a gente vai fazer a pergunta de acordo com a forma de construção dessa pergunta, né? What does she do? O que ela faz às 7h45, ok? Espero que tenham entendido a construção, ó. Que não está perguntando no caso que horas, está perguntando o que ela faz nesse horário, ok? A próxima pergunta, vamos ler aqui a resposta para a gente entender como fazer a pergunta. She leaves home at 8 o'clock. Ok? Leave home 8 o'clock. Aqui justamente está falando sobre o horário em que ela faz isso. Então a pergunta tem toda a lógica de ser what time? Aqui sim. Does she leave home? Deixa eu apertar aqui. Pronto. Letra grande. What time does she leave home? Que horas ela sai de casa? Ela sai de casa às 8 em ponto. Where, aqui o auxiliar. Does she, olha só, cadê? She gets the bus on Elm Street. A gente já tem o verbo aqui que a gente vai utilizar, ó, gets the bus. Só que como a gente já está utilizando o auxiliar, o verbo não precisa do S no final. Então ele volta para a forma normal dele. Where does she get the bus? Where she works at the hospital. Ela trabalha no hospital. Então a gente já formula a pergunta assim. Where does she work? Where does she work? Onde ela trabalha? She works at the hospital. Ok? Aqui está perguntando quando. Quando, em que momento ela almoça. Lunch é almoçar. From 12:30 to 1:30. Ok? When does she... Se a gente aproveitar a atividade anterior que a gente fez, a gente vê que com lunch a gente usa o verbo have, não é? Então, where does she have lunch? Ah, já tem lunch aqui. She have lunch. Estão compreendendo as formações dessas frases? Aqui, she finishes work at 5 o'clock. Então a gente já pergunta. Essa daqui vai ser a mesma pergunta que está perguntando a hora, tá bom? Aqui, ó, what does she do? Ok? Já vou
ajudar vocês aqui com esse, porque as outras, a G, a H, a I e a J, vocês vão fazer, tá bom? E a gente vai corrigir depois. When, tá perguntando aqui em que momento, quando, ok? Ela assiste TV, a mesma formação de frase da letra F. E aqui tá perguntando que horas ela vai para a cama. Então, a gente já sabe como também construir uma frase perguntando as horas, não é? Bom, a aula de hoje então serviu bastante como uma revisão geral desse conteúdo, não é? Até porque a gente está respondendo a atividade do review. Então, releiam essa atividade, corrijam o que for necessário, vejam a videoaula anterior para corrigir as respostas, ok? Para a gente ter uma atividade legal para quando a gente precisar estudar, recapitular a partir dessa atividade. Na próxima aula a gente vai corrigir esse restante aqui que faltou para terminar a unidade 2 e já vai começar a unidade 3, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau. Tô com saudade de vocês, hein? E não esqueçam de corrigir e fazer as atividades. Bye!